Saudações ao pessoal da disciplina de Gestão de Destinos Turísticos. O tópico desse nosso encontro de hoje é o papel dos observatórios de turismo. Então, são instituições que muitas vezes são vinculadas às DMOs, que a gente viu na aula passada, ou então fazem parte de uma, se o DMO se compõe como uma rede, né, são auxiliares dessas instituições nesse sentido. Então, o que fazem esses observatórios, qual é o papel deles, por que eles são importantes, enfim. Então, a gente viu no encontro anterior, né, nessa necessidade de gestão do destino turístico, essa importância de todos os atores se articularem, né, e perceberem que estão no mesmo barco, digamos assim, né, para justamente conseguir direcionar o destino, talvez, para onde se quer ir, né, e porque justamente essa cooperação faz com que a mesma maré suba o barco de todos, né. Mas nesse sentido, se muitas vezes já é um trabalho bastante complicado, né, de fazer com que todo mundo entre no mesmo barco, aí vem uma outra questão, né? Qual a direção que esse barco vai tomar? Como é que a gente coloca as pessoas na mesma direção nesse sentido? E aí, o que eu quero comentar, né, é justamente a importância da utilização de métricas, indicadores de desempenho do turismo, para que eu possa ter uma avaliação compartilhada entre esses diferentes atores e que eles possam falar a mesma língua e tratar do mesmo objeto, para que eu não fique nessa impressão subjetiva, né, muitas vezes que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa achar que o destino está indo super bem e o outro achar que não, né, esse discurso assim, mas aqui não tem nada, ou será que tem alguma coisa, enfim. Né, então, os indicadores, nesse sentido, eles são importantes, né, porque eles dão essa linha de base, esse denominador comum em relação ao desempenho futuro do destino e ao presente também. Né? Por um outro lado, também, esses indicadores e esses observatórios de turismo, que são instituições que vão articular tudo e concentrar esses dados, né, tem muito mais esse papel de articulação, né, que é importante, justamente essa coleta diferenciada. E aí, nesse papel de articulação, um ponto que é importante é que o observatório resolva alguns conflitos de interesse que muitas vezes acontecem, né, e muitas vezes também pode ser o papel da DMO, né, e conflitos de interesse que eu estou comentando especificamente em relação à coleta de dados e de informações, né, como, por exemplo, essa desconfiança que enfim, que algumas empresas têm de repassar os dados para a administração pública, por exemplo, com receio de que vá haver uma ação de fiscalização, alguma coisa nesse sentido, né? Ou então o de abrir o funcionamento e a dinâmica da sua empresa e ter esse receio de que os concorrentes talvez possam utilizar aquilo para estabelecer alguma estratégia de competição ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente percebe, né, que o observatório ele se enquadra nessa política de uma DMO, né, de sair de uma perspectiva de competição entre os diferentes atores e ir para uma perspectiva de coopetição, né, de cooperação junto com competição. E nesse sentido, então, é importante, muitas vezes, que seja uma instituição externa para resolver esses conflitos de interesse, né, ou seja, porque ela vai ter uma certa independência em relação a esses outros atores, né, e ser respeitável nesse sentido. Então, a importância dessa articulação, né, e dessa instituição de fora. Um outro ponto também é que o observatório, ao ser uma instituição dedicada principalmente a essa questão do monitoramento, enfim, do estudo do turismo, ele consegue, com essa missão específica, prover os atores do destino com uma visão de conjunto, né, que muitas vezes cada um focado na sua atividade não conseguiria. Né? Então, é importante ter esse terceiro ator, digamos assim, né, ou esse observador que consegue fazer essa análise de conjunto e prover essas informações de volta, né, e trazer esses novos insights de volta sobre a própria dinâmica do destino. Né? Então, e estabelece também, né, eu conseguindo estabelecer essas metas e esses indicadores que vão ser seguidos, por exemplo, seja num plano de turismo ou em relação a outras ações, né, estabelecer esse denominador comum, também me permite conhecer o estágio de como é que anda o meu destino, né, em que patamar eu me encontro e onde é que eu quero chegar, por exemplo, né, de ter um pouco essa relação um pouco mais informada, digamos assim. Né? A gente quer aumentar o número de visitantes. Bom, mas quantos visitantes a gente recebe hoje? Né? A gente quer aumentar a taxa de ocupação hoteleira, mas qual é a taxa de ocupação hoteleira hoje? Como é que é
como é que essa dinâmica se distribui ao longo do ano, né? Será que isso é possível? Qual política que seria possível nesse sentido, né? Conhecer justamente essa dinâmica do destino e essas diferentes dinâmicas, porque, em geral, um destino é formado por diferentes visitantes ou diferentes perfis de visitantes, né, que vão se comprometendo. Então, a gente pensa, por exemplo, eu tenho aquela pessoa que visita uma cidade por eventos, a outra que vem para um tratamento de saúde, ou visita amigos e parentes, ou realmente para conhecer os atrativos e praticar um lazer na cidade. Então, são diferentes dinâmicas que são complementares e que muitas vezes então, é importante eu estabelecer diferentes fontes de informação e de dados para eu captar, né, essa diferenciação e, a partir disso, também estabelecer talvez políticas ou estratégias específicas, né, para cada grupo dessa demanda também, né? O fato desse observatório ser uma instituição independente também muitas vezes é interessante no sentido de ficar blindada, né, de certas influências políticas. Então, por exemplo, às vezes quando os observatórios de turismo são vinculados às pastas do executivo, é muito comum, talvez se eu tenha alguma informação não tão bacana que seja divulgada, assim, ou uma queda, ou algum desempenho negativo, né, fique esse receio da divulgação. Então, quando eu tenho um observatório que é independente, que se propõe, né, essa monitoramento, essa divulgação contínua, isso, de alguma maneira, é um sinal de amadurecimento do próprio destino, da gestão do destino, né, de profissionalização mesmo. Quer dizer que eu estou focado justamente em como é que as coisas estão acontecendo, mesmo que os resultados sejam negativos, é importante essa divulgação e o pensar a respeito, né, desses resultados negativos. E a gente vai ver que esses indicadores, né, e essas métricas, eles têm um vínculo direto com a estratégia do destino, né? Seja a estratégia que vai ser colocada ali num plano de turismo, né, como também a estratégia de posicionamento do destino, porque é a partir disso que eu vou ter claro, digamos assim, quais são, estabelecer claramente os objetivos, né? São as métricas a partir das quais eu posso saber se eu cheguei ou não nos objetivos daquele plano estratégico. Então, elas vão estar diretamente relacionadas a isso, né? E quando justamente eu tenho um certo desvio ou quando dizem outra coisa, né? Vai ser justamente importante para um reajustamento de rota, né? Por outro lado, também vai ser importante essas métricas para eu priorizar certos recursos ou certas ações, né, nesse sentido. E, além do que, elas são cruciais para que se complete o ciclo das políticas públicas, né, o que é um problema que a gente tem muito recorrente, não só em relação ao turismo, mas em relação ao turismo isso é muito presente, né, que é o da descontinuidade das políticas públicas ou dessa falta de monitoramento e avaliação delas, né? Ou seja, no sentido de que se ao estabelecer essa política pública eu não estabeleço uma maneira de monitorar o resultado disso e estabelecer algum indicador para isso, eu não tenho como no final desse ciclo, né, prestar contas, né, seja para os contribuintes ou enfim, né, para o público em geral, de que se aquela política foi efetiva ou se não foi efetiva, em que medida ela foi efetiva, né, ou em que medida eu deveria trabalhar para que aquilo pudesse ser melhorado, né? Então, ela é importante, né, o estabelecimento dessas métricas, desses indicadores, e um observatório que faz processo de coleta e de divulgação, justamente para que se feche esse ciclo, né, enfim, da determinação da agenda, da definição das estratégias, das ações, né, e justamente do monitoramento e da avaliação dessas ações, né, nesse ciclo completo das políticas públicas, né. E, por um outro lado, também, eu ter essa coleta de informações e de dados de uma maneira contínua vai me permitir eu ter novas percepções sobre a dinâmica do turismo no destino e vai permitir inovações, então, nesse sentido, né, de eu ofertar novos produtos ou, se eu estou trabalhando com alguma estratégia de promoção, né, eu estabelecer novos canais de promoção ou de venda do meu destino e perceber como é que vai ser o desempenho em relação a isso. Então, vai ser um ponto importante de inovação nesse sentido que vai me permitir dar um conhecimento melhor sobre a dinâmica do destino e, a partir desse conhecimento, é que eu vou conseguir estabelecer, então, possibilidades de inovar também, né, em relação a isso. Aqui eu trouxe para vocês os objetivos, né, de um desses observatórios, que é o Observatório Turístico dos Açores. Eu achei interessante aqui por que eles colocam o porquê observar, né? Então,
por um lado, né, observar para monitorar, digamos assim, então, as necessidades de informação estatística que existem para construir esse sistema do turismo, para acompanhar essa dinâmica do turismo, né? Então, como é que eles vão fazer esse monitoramento do turismo, né? Pensando no turismo como um sistema desse desempenho, né? Observar para informar também, então, o quanto o tratamento dessas informações vai servir também para que os atores, tanto locais, né, como, por exemplo, as empresas locais, ou até investidores de fora, tenham informações sobre o destino e possam, a partir daí, estabelecer as suas estratégias, né? Informar para aconselhar nesse sentido, né, de a partir desses indicadores eu conseguir estabelecer sugestões, né, para as políticas públicas do turismo na região, né, observar para estudar, justamente para conhecer o turismo ali e de alguma maneira também uma perspectiva do turismo como um campo de conhecimento, né, de conhecer essa dinâmica e quais são as particularidades da minha região, e ter também trabalhos acadêmicos nesse sentido, e para formar também, né, o quanto essas informações do observatório e esses estudos que ele vai fazer a respeito do turismo no destino vai auxiliar na formação dos profissionais que ali atuam, né? Então, esses 5 objetivos que eles colocam, que eu acho bastante interessante, né, pensar a perspectiva dos observatórios de turismo nesse sentido, né? Essas diferentes funcionalidades que essas instituições podem ter, né? E, por um outro lado, né, se a gente for pensar assim, no nosso caso, no Brasil, o monitoramento do turismo, que é onde estaria essa função desempenhada pelos observatórios, né, naquele estudo de competitividade que vinha sendo desempenhado pelo Ministério do Turismo, é a dimensão mais baixa, né? Claro que muito já se avançou, acho que de 2013 para cá, né, quando foi descontinuada essa pesquisa, principalmente até pelos avanços da própria tecnologia, que permitem hoje em dia a coleta de informações e a disponibilização dessas informações de uma maneira muito mais facilitada e mais barata, né? Mas o que eles consideravam ali na época, né? Então, se o destino tinha uma pesquisa de demanda, uma pesquisa de oferta, se acompanhava esses indicadores do turismo com uma certa frequência, se tinha também um organismo, né, destinado a estudos e pesquisas e ao acompanhamento do desempenho do turismo como um todo, né? Então, a gente nota que necessariamente o destino não necessariamente tem um observatório de turismo, né? Ele pode ter essa função de talvez dispersa em algum outro setor ou algum departamento, né? Também acontece, às vezes, dentro da própria DMO, né? E aí, nesse sentido, é importante, quando a gente está falando aqui de dados, de informação, enfim, fazer essa diferenciação, né, entre o que são os dados, a informação, o conhecimento e a inteligência. Então, a gente vê que essa pirâmide ela vai numa escalada, né? E muitas vezes, então, eu tenho destinos que coletam dados, ou seja, eles coletam as informações, aquelas que eu comentei, como, por exemplo, a taxa de ocupação hoteleira, ou o número de desembarques no aeroporto, né? Mas aquilo permanece em dados, né? Ou seja, eles não são transformados numa informação, né? Ou seja, não tem uma análise em relação a isso, né? Por um outro lado, essa informação, depois que eu tenho essa análise, por exemplo, saber se aumentou, se diminuiu, né? A porcentagem que isso indica, o que isso quer dizer num conjunto, né? Isso tem que ser transformado em conhecimento, né? Em conhecimento da dinâmica do turismo naquele destino, né? Então, a partir justamente juntando, né, essa informação com outras informações, eu posso, a partir disso, então, formar uma base de conhecimento sobre a dinâmica do turismo naquele destino, né? E a partir, então, sintetizar isso, né? E um outro passo mais além, então, vai ser o estabelecimento de uma inteligência em relação a isso, né? E a inteligência, ela está vinculada, né, à possibilidade de uma intenção realizada a partir desse conjunto de informações, né, de informações, de conhecimento, de dados. Então, toda essa pirâmide aqui, né, vai culminar essa inteligência, ou seja, são a escolha, por exemplo, das diferentes posicionamentos estratégicos do destino, ou eu saber uma pergunta, por exemplo, onde que eu posso investir em promoção turística no meu destino? Quais seriam os melhores canais para eu investir? Quais têm o melhor retorno, né? Só vou conseguir responder esse tipo de questão se eu tiver esses dados, né, estruturados numa base que eu possa ter acesso e, a partir disso, então,
e um conhecimento a respeito disso, né? De resgatar esse processo como um todo, né? Então, a inteligência, ela parte dessa intencionalidade, justamente, né? Em relação ao planejamento do turismo, colocando esse tipo de questão e utilizando, então, essa série de conjuntos de informação para isso, né? E hoje em dia, um termo também está muito em voga, é a inteligência em negócios, né? Esse termo que vem até tem um pouco essa origem militar, se a gente for pensar, né? Lá da CIA, da CIA, né? Dos Estados Unidos, ou coisa dos espiões, enfim, né? Mas o que é, então, essa inteligência de negócios, né? Eu consegui congregar essas diferentes fontes de informação, então, congregar esses diferentes dados, enfim, e a partir disso, então, eu ter repositórios em que isso fique disponível, né? E isso me auxilia a responder questões que são importantes para a organização, né? Para a definição das metas, enfim, dos objetivos estratégicos da organização, né? A partir justamente de dados, né? Então, pautado em evidências empíricas, digamos assim, né? E não do que o gestor talvez tenha como feeling ou como percepção dele, né? Mas pautado em informações que eu tenho, que eu coleto de diferentes fontes, né? Isso é uma coisa que aumentou muito hoje em dia nessa nossa era digital, digamos assim. Então, importante ter em mente essa diferenciação, né? Nesses diferentes passos aqui e o quanto muitos destinos acabam se perdendo aqui nesse meio do caminho, por isso que hoje em dia também está tão em moda, né, a questão dos destinos inteligentes, mas o quanto é difícil chegar nesse ponto aqui, né, que eu tenho que ter organizado toda essa base aqui antes, né, que muitas vezes só esse processo, né, de organizar essa base já consegue me dar informações, enfim, subsídios bastante interessantes para eu avançar enquanto destino turístico, né, mesmo que eu não tenha esse sistema completo aí de inteligência de negócio, enfim, né? E o quanto isso também, por um outro lado, não vale só para os destinos, né? Mas também para as empresas. Se a gente for pensar o caso dos hotéis e das companhias aéreas, né? Hoje em dia, com essas tarifas flexíveis, por exemplo, que existem, né? Tudo isso são baseados nesses dados e tem uma certa inteligência artificial, né? Que auxilia nessa composição, né? Em apresentar para determinado cliente qual seria a oferta de preço mais interessante do ponto de vista da empresa, naquele sentido. Bom, então, voltando aos observatórios de turismo, né, o que são, afinal de contas, né, a gente está falando bastante sobre eles, mas eu acabei não definindo, então, né, são essas redes de instituições, perdão, dizendo, que vão estabelecer, né, vão fazer esse processo de coletar esses dados, de armazenar os dados, analisar e divulgá-los, né, e a partir disso, então, subsidiar essas políticas públicas e privadas, né, e sugerir essas estratégias de planejamento do turismo, aqui no caso dos observatórios de turismo, né? E é importante, então, que sejam instituições que tenham uma certa independência, né? Para que consigam prover informações confiáveis, e aí tem todo um papel dos observatórios em fazer essa depuração dos dados, né? Essa limpeza dos dados e também de garantir essa confiabilidade em termos metodológicos, né? De adequar esses dados às práticas de coleta, por exemplo, da OMT ou de outras instituições, né, de harmonizar isso com outras metodologias, né? Também de se estabelecer em conjunto nessa rede de instituições os indicadores que vão ser de monitoramento constante e aqueles indicadores que vão ser, ou aqueles temas, né, que vão ser mais propícios para pesquisas pontuais, ou, nesse sentido, aí vai depender muito do desenho de cada instituição. Depois eu coloquei ali para vocês uma série de vídeos, né, a respeito, enfim, navegando em alguns portais de observatórios, que eu acho que é interessante, se vocês puderem navegar por ali depois também, ver como é que são esses diferentes desenhos, propósitos institucionais e também indicadores, como é que eles fazem isso, né?